Fala, galerinha! Hoje a nossa aula é de Geografia e a gente vai iniciar a unidade 4 do livro 4 de Geografia. Nessa unidade a gente vai falar um pouquinho sobre a paisagem. E também sobre a sua representação. Então vem com a tia na página 100. Capítulo 1, que diz assim: a paisagem é a sua representação espacial. Nessa página a gente encontra 4 imagens. Vamos observá-la atentamente. Ela vai passar aí na sua telinha, ó. Galerinha, agora, será que nessas imagens a gente consegue encontrar algum elemento semelhante? E as diferenças? Bom, se você já encontrou tanto semelhança quanto a diferença, deixa anotadinho aí pra gente discutir durante a nossa live. Agora, bora pra página 101. Na página 101, a gente começa com o Entender Geografia. Vamos começar a leitura? Ao observar uma paisagem, fazemos uma leitura para reconhecer os elementos que a compõem. As paisagens são diferentes e podem ser representadas de diversas maneiras. A paisagem é formada por tudo aquilo que nós podemos perceber por meio de 4 dos nossos sentidos, como o tato, a audição, o olfato e a visão. Vamos conhecer os tipos de paisagens? Nós temos a paisagem natural e a paisagem cultural. Então, nós podemos classificá-la como paisagem cultural e natural. Paisagens naturais são aquelas que não foram alteradas pelo ser humano, como as florestas, os desertos, as ilhas inabitadas. As paisagens naturais têm elementos da natureza. Isto é, não tem nada que foi criado da ação humana. Tudo é natural, como as montanhas, os vulcões, os rios, as cachoeiras. E a paisagem cultural? Essa já é aquela que é possível identificar elementos criados ou transformados pela ação humana. Como, por exemplo, o ser humano foi lá e construiu uma estrada, construiu pontes, casas, plantações. E pode haver também os elementos naturais compondo essa paisagem, como uma árvore, como lagos. Então, as paisagens podem ser modificadas pela ação humana. Quando há derrubada de uma árvore, ou a construção de um edifício, viadutos, pontes, mudando ali aquela paisagem que existia antes de se construir. As paisagens também podem ser modificadas por fenômenos da natureza, como vendavais, erupções vulcânicas, chuvas, terremotos. Então, a natureza pode sofrer modificações tanto por fenômenos naturais quanto pelas ações humanas. Bora para a página 102? Na página 102 do número 1, sublinhe na frase os elementos naturais que compõem uma paisagem e contorne os elementos culturais. Então, sublinhe o natural e contorne, circule os elementos culturais. Bem aí dentro do retângulo, que tem a seguinte frase: as pessoas gostam de apreciar as paisagens com suas montanhas, matas, rios e também as plantações e os animais do pasto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a representação das imagens. E essa é uma continuação do livro anterior, que nós vimos que as paisagens podem ser representadas de diversas maneiras. Quem lembra aí? Pode ser representada por desenhos, mapas, maquetes, fotografias, obras de arte. Lembrou? Número 2. Observem a paisagem da rua que você mora. Quais são os elementos naturais e culturais que fazem parte dela? Observa aí a sua rua, anota aí embaixo no seu livro, na parte naturais e na parte culturais. E a tia descobre aí na nossa live o que tem na sua rua de cultural e natural. Página 103. Existem mais elementos culturais ou naturais na sua rua? Depois você faz o levantamento e anota. Número 4.
Observe a rua onde Mariana mora. Ligue os elementos que compõem a paisagem de acordo com a classificação. Então, nós temos aí os elementos árvore, montanha, casa e praça. E do outro lado, nós temos elementos naturais e elementos culturais. Vocês vão ligar os elementos a cada classificação aí correspondente, certo? Número 5, nós vamos pular, tá, galerinha? Porque a pergunta é referente à nossa escola. Então, bora para a página 104. Na página 104, número 6, observe as paisagens e coloque 1 para a paisagem cultural e 2 para a paisagem natural. Então, nós temos aí duas imagens que vocês vão analisar e colocar o número 1 ou o número 2. Mais abaixo, a gente continua nossa leitura. E o subtítulo que nós temos aí é Paisagem do campo e da cidade. Acompanha com a tia leitura, hein? A maioria dos elementos que caracterizam as paisagens nas cidades foi construída pela ação humana, como viadutos, avenidas, edifícios, praças. Mas é possível encontrar nas cidades elementos da paisagem natural, como lagos, rios, montanhas. Na paisagem no campo, também ocorre a intervenção humana, como a criação de animais, o cultivo de alimentos, mas também são encontrados elementos naturais como matas, rios e lagos. Página 105, número 1. Observe as fotografias com as paisagens do campo e da cidade. Identifique nas fotografias elementos que fazem parte da paisagem do campo e da paisagem da cidade. Então, analise com calma essas imagens aí e depois responda corretamente. Número 2. Agora observe a imagem e responda as questões a seguir. Letra A. Essa paisagem aí é de uma cidade ou é de um campo? Letra B. Quais elementos da paisagem justificam sua resposta anterior? Então, que elemento te fez perceber que é desse determinado lugar? Letra C. O ponto de vista da imagem é frontal, vertical ou oblíquo? Tia, mas já viu frontal, vertical e oblíquo? A gente vai estudar isso de novo? Ah, vamos sim! Porque a paisagem também tem a sua representação e os seus pontos de vista. Olha só, podemos observar as paisagens por diversos pontos de vista. Conforme estudamos anteriormente, sabemos que o ponto de vista depende da nossa posição e localização em relação ao objeto. E aí aparece pra gente novamente a visão frontal, quando as pessoas observam os objetos de frente, a visão oblíqua, quando as pessoas observam os objetos olhando de cima e de lado, em posição inclinada em relação ao objeto, e a visão vertical, quando as pessoas observam os objetos de cima para baixo, tendo uma visão do alto, totalmente do alto. A gente confunde um pouquinho a frontal com a oblíqua. Então, preste atenção. Número 3. Observe a visão vertical que tem na Rua da Mariana, vista do interior de um avião. E marque os elementos culturais. Você vai identificar os locais consultando a visão frontal na ilustração da página 103. Você volta lá para fazer isso. E depois você vai fazer um X na praça e contornar a padaria, circular. Número 4. Mariana mora no segundo andar do edifício. Da janela do quarto dela, é possível observar a paisagem abaixo. Qual ponto de vista ela tem ao observar a praça? Então, preste atenção, observa essa praça aí. Depois você vai marcar se é na frontal, vertical ou oblíqua. Última página de hoje, página 107. Número 5. Que paisagem você vê da janela do seu quarto? Faça um desenho. Então, dentro dessa janela aí, você vai desenhar o que você vê. Número 6. Observa o mapa que representa a escola de Mariana. Olha aí direitinho, analisa. Marque com um X o tipo de visão que temos do mapa da escola. A imagem que nós vemos desse mapa é oblíqua, vertical
ou frontal. Bom, galerinha, faça tudo com muita atenção, leia atentamente e se tiver dúvidas, anote pra gente conferir durante a nossa live, tá bom? A tia te espera. Um beijão, fiquem com Deus, tchau!